A gente estava falando bastante sobre o sono, né? O sono ele é fundamental e ele não é uma coisa da gente fechar os olhos e dormir, né? Na verdade, não é que as pessoas elas estão apagando. Elas estão com o celular aqui, apaga. Verdade. Elas precisam ter qualidade no sono. E elas só vão ter qualidade do sono se elas tiverem toda uma higiene do sono regulada. Então, um biohacking simples, que a gente, por exemplo, a galera lá de trás não sabia disso. A galera de hoje começa a entender, algumas pessoas entendem isso. Higiene do sono que é uma preparação para o seu cérebro, na verdade, né? Seu corpo não, mas seu cérebro, ele saber o que você vai fazer. Bom, é o momento de dormir. Dormir é um comportamento. Porque ele deveria ser um hábito, deveria ser natural. Por isso que eu falo, olha um bebê. O bebê, ele mamou, tá na hora de dormir, ele vai lá e fecha o olho e apagou. Apagou, não tem mais conversa. É natural para ele. E aí o que acontece, por exemplo, com uma criança que está desregulada? Luzes, a criança está no celular até 10 da noite, onde já era para ele ter dormido às 9, às 8. E aí ele está todo disfuncional. Ah, meu filho tem TDAH. Será que ele tem TDAH? Será que ele não está altamente disfuncional porque você põe uma tela na cara dele e aí você não quer dar atenção para ele e ele tá ali, sei lá, enfim, ele tá correndo igual louco, porque criança corre. Ou criança corre, não tem o que fazer. Aí um apartamento de 50 metros quadrados. Um amigo meu esses dias mandou uma foto no nosso grupo lá do filho dele, cara, deu pra ver o osso do moleque, ele bateu a cabeça, deu pra ver o osso. Aí eu falo, mas é criança, cara, criança faz isso, não tem jeito. E aí você vai lá, coloca a tela para o quê? Para parar de ter esse problema, só que ela vai ficar acordada até tarde, vai começar a não conseguir prestar atenção na aula, vai somando as coisas, aí ela quer comer de madrugada, sei lá, esse horário já começa a comer uma besteira. Aí leva no psiquiatra e ele tem TDAH. Tem os sintomas, então toma esse remédio aqui. Exatamente. Aí ele começou a melhorar as notas e tal, mas... Cara, ele tá totalmente disfuncional. Aí você colocou um medicamento para ele. Pode ser que seja TDAH? Pode. Porque os estudos para transtorno de déficit de atenção com hiperatividade são maiores com crianças. Porque teoricamente, em teoria, TDAH é uma coisa de criança, adolescente e um começo da fase adulta. Poucos estudos têm com adultos com TDAH. Ainda tem alguns cientistas que falam que existe o TDAH para adulto, tem outros que são totalmente contra. Eu vou chegar num ponto bem mais profundo para a galera, porque vai abrir uma nova área aí do que está acontecendo, né? E eu não estou justificando, né? Não estou nem justificando nem criticando quem fale que tem ou que não tem. Mas eu falo que, acima de tudo, as pessoas têm que entender que precisa se tornar mais funcionais, diminuir ao máximo a desregulação. Então, o primeiro ponto, sono. O Matthew Walker, o maior pesquisador que tem sobre sono. Sono é inegociável. O que significa inegociável? Você não negocia. Não troca sono por substância. Você não troca sono por energético. Você não troca sono por exercício. Não tem troca. É isso. Alguns cientistas eles têm uma suposição, isso não é impossível descobrir, porque o ser humano, a biologia dele, a gente falou lá atrás, ele não veio do acordado para dormindo. A gente dormia mais e começou a passar tempos acordados. Olha como uma coisa pode ser maluca. Lá atrás, lá no comecinho. E aí, isso daí é uma outra visão, obviamente. A gente dormia muito e começou a passar um pouco mais acordado. Um pouco mais acordado, um pouco mais acordado, um pouco mais acordado, e foi. Interessante. Se você pegar a maioria dos animais é assim, né? Ele dorme muito. Muito. Gato, cachorro dorme muito, né? Verdade. Dorme toda hora que puder, eles dormem, né? Verdade. Será que, por exemplo, lobo, ou seja, algum animal assim, na natureza mesmo, selvagem, ele dorme bastante também? É que, se não me engano, o lobo ele é mais noturno, se não me engano. Ele é um pouco mais noturno, ele tem um ciclo um pouco mais noturno, né? Faz sentido. Mas essa é uma das teorias, né? Mas, independente, o que mostra é que o sono é inegociável. O sono é fundamental. Essa arquitetura do sono, tudo isso para acontecer é necessário. E ainda essa arquitetura do sono mostra que cada bloco dura uma média de 1h20 a 1h45. Finaliza 5, quanto dá? Pouco mais de 8 horas e pouco. Né? Se for contar 1h45. Se for contar o mínimo 1h20, 1h25, vai dar para 7 horas. Então é a média. É uma média que a gente precisa. Vai ter dias igual você falou hoje, dormir 5, 6 horas. Pode acontecer.
Mas aí você tem que saber o preço que você está pagando para esse dia. Exato. Ah, eu tô acordado, mas é para produzir mais. Às vezes eu tenho que ficar acordado para entregar dieta. Eu só fiquei de boa com isso, assim, porque eu sei que amanhã é final de semana também. Aí eu vou dormir mais. Hoje eu vou dormir mais do que o normal. Exatamente. Então, um dia ou outro acontece. E isso que é importante. O conhecimento fez isso para você. Então, é conhecer para saber o que está acontecendo comigo. Então, o que eu vou fazer? Isso, para mim, eu falo que já faz parte do biohacking. Porque por mais que você entenda, só que você não faça, também é ruim. Ah, mas eu sei que eu vou pagar um preço. Mas, pô, então beleza. Você está lavando a mão para o que vai acontecer, para um problema no futuro. Pode ser que não aconteça hoje. Muitas das vezes não acontece no hoje. Nenhum problema. Ah, mas o Paulo Musi... Tem esse meme. É verdade, é verdade. Tem um meme. Como é que é? Tem o Cariani falando lá que... Não, chega o pessoal e fala assim... Não, cardio faz depois da musculação. Mas o Paulo Musi... Ah, tem que dormir 8 horas por dia. Mas o Paulo Musi... Exatamente. E aí eu falo para as pessoas, então, quantos Paulo Musis existem? Quantas pessoas normais, vamos dizer assim, porque o cara é um super-herói por conseguir fazer isso, fazem. Pois é. Então, assim... E eu acho que ele sofreu um pouco com essa questão do sono aí durante muito tempo. Hoje em dia, ele fala, né, que quando eu fui lá no RD, ele falou que ele teve algum... Ele não falou o que ele é fechado nesse sentido, mas ele falou que teve algum problema, assim, sério. Ele tava com muita insônia e tal, e tudo mais. E isso aí afeta pra caramba o psicológico, não tem como, né, cara? Sim. O grande problema maior é que todos os seres humanos, eles são muito adaptativos. A gente consegue se adaptar com poucas horas de sono. Tipo, se uma hora você se forçar sempre, você acaba se adaptando. Não é que isso é bom. A gente se adapta até viver nos extremos. Verdade. A gente nos extremos do frio, nos extremos do calor. A gente consegue sobreviver. É o melhor para nossa biologia? Não. Mas a gente consegue. Então a gente é adaptativo. Então isso que favoreceu algumas coisas. Só que a gente consegue perceber cada vez mais que a grande dificuldade é que existe esses Paulo Musis que dormem pouco, conseguem e tudo mais. E existe uma grande maioria que, se ele dormir a mesma quantidade, ele vai estar ultramente disfuncional. Porque, pode ver, uma coisa ele não deixa de fazer. Ele não deixa de fazer o cardio dele, o exercício dele. Se alimentar todo dia a mesma coisa. Exatamente. Então, fazer esse outro lado, né? Todo mundo quer o bônus, mas não quer o ônus, né? Então, ali tá mais difícil. E ele provavelmente sabe que ele tem que fazer isso para meio que dar uma compensada nesse sono que não tá bom, que não tá regulado. Já mandou um abraço pro Paulo Musi, né? Abraço, Paulo Musi. Um dia ele vai sentar aí. Mas, o cara é gente boa demais, mas eu falo que assim, é aquela pessoa fora da curva nesse sentido. Mas nós, meros mortais, né, devemos dormir essa quantidade.